que é Valesca Paiva, da Vibela Sweets Brasil. E hoje nós vamos fazer esse bolo elegantérrimo. Esse bolo a gente tá usando, ele é um bolo tradicional no sentido de que a gente usa bastante bicos de confeitar, mas a gente usou o elemento também que foi da pasta americana moldada nos moldes de silicone. O que que foi o foco principal aí desse bolo? O primeiro foi a cor, que a gente fez todos os elementos praticamente da mesma cor. O buttercream e a pasta americana são exatamente a mesma cor. A gente usou uns confeitos perolados um pouquinho mais escuro e foram eles que, eu diria que foram eles que foram a inspiração da cor do bolo. Eu escolhi primeiro o confeito para ter essa inspiração aqui. Eu acho que esse estilo de bolo fica lindíssimo com qualquer cor, desde que você faça ele todo monocromático. Eu acho que chama muito atenção, ele fica mais elegante, ele fica refinado. É um bolo perfeito para uma festa de aniversário. Ó, eu gostei dele pequenininho. Não necessariamente ele precisa ser pequeno. Você pode fazer ele de 2 andares, você pode fazer ele maior. O charme dele é realmente ser um pouco mais alto. É perfeito para o aniversário? Sim, perfeito para o aniversário. É perfeito para um chá de panela, um chá de bebê, um presentinho para alguém, tá? Você quer presentear alguém aí que, às vezes, até fazer um agrado para alguém, né? A gente tem passado por tantas coisas aí esse ano, os últimos anos. Levar um agradinho desse para alguém, você tá pensando na pessoa, deixa um bolinho desse na casa dela, olha que coisa linda. Eu recomendaria fazer qualquer cor monocromática. As cores vibrantes vai ficar lindíssimo, o rosa pink, até o azulão, amarelo. Eu fiz um muito parecido em amarelo, ficou muito legal. Amarelão. E as cores frias também ficam legais. O concreto, o cinza, o azul acinzentado. Essas cores também ficam elegantíssimas. Vamos fazer? Vamos aprender a fazer isso aqui? Vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Eu tô com o bolo na geladeira ainda, pra gente fazer a segunda camada já da cor que a gente quer fazer o bolo. E eu gostaria de fazer esse bolo ele inteiro de uma cor só. Tanto as decorações, como os confeitos e como o buttercream. Então, o que eu fiz? Eu escolhi a cor do confeito primeiro, que é o mais difícil, na verdade. A cor do confeito, eu não sei se vai dar pra vocês verem aqui. Tá vendo? Ele é um bronze meio dourado. Ele não é bem bronze e não é muito brilhoso. Então, esse aqui vai ser o confeito que eu vou querer usar. Então, eu peguei uns corantes que eu achei que a cor seria próxima. E uma das cores que eu mais gostei foi o caramelo. Claro que, tipo assim, né, gente? Eu vou usar o que eu tenho aqui e vocês usem o que vocês têm aí. Eu gosto dessa cor. Eu pensei em fazer azul também. Só que o azul tem um problema. O buttercream, ele não é muito branco. Então, para eu fazer um azul bem clarinho, eu tenho que clarear o buttercream primeiro e depois eu vou e adiciono o azul. Então, eu resolvi fazer uma cor que fosse mais fácil pra mim. Na verdade, a segunda opção que eu pensei foi o cinza, que o bolo concreto, aquela cor de concreto, tá muito na moda. Mas eu pensei o seguinte, já aí vai ser outono, e essa aqui é uma cor super quente de outono, bem linda. Então, acho que de repente é uma opção legal. Então, eu vou botar aqui umas gotinhas, vou mexer e vou chegar ali perto do meu confeito pra ver se vai dar a cor. Acho que eu vou ter que adicionar mais um pouco aqui. Existem muito... Na verdade, esse estilo de bolo que a gente tá fazendo, tá usando ele naquele pink bem regateiro. Tá usando ele em tons, aquele azul mais acinzentado. E o que eu fiz? Como eu tô fazendo ele para teste, eu vou usar as coisas que eu tenho em casa. Eu não vou gastar para comprar para fazer um teste. Tem até bastante o corante aqui, ele ainda tá quase o que eu quero. Eu vou querer escurecer um pouquinho mais, ó, tá vendo? Vou pegar um prato com fundo meio branco e vou botar um pouquinho do buttercream aqui. E aí a gente vai pegar um confeito e a gente vai colocar nele. Pra gente comparar aqui se a gente gosta ou se a gente quer, ó. Eu quero escurecer um pouco mais o buttercream. A cor tá bem bonita, mas eu acho que se a gente escurecer mais um pouquinho, vai ficar mais o que eu tô visualizando o bolo. Como vai ficar. Vou pegar mais um pouquinho aqui, a gente vai pôr do lado aqui pra gente ver se deu a diferença. Já gostei mais. Eu vou mostrar pra vocês a diferença. Vocês conseguem ver a diferença? O mais claro e o mais escuro. Vamos fazer mais um? Vou escurecer mais
assim, muito pouco. Dá pra vocês verem a diferença das cores? É bem pequena na tela aí, mas pessoalmente dá pra ver. Na verdade, poderia até escurecer mais um pouquinho, né? Quero sempre que seja o mais próximo do que eu visualizei possível. Cada vez que eu adiciono um pouquinho, eu gosto mais ainda da cor. Nossa, pra mim, gente, eu não sei se sou só eu, mas eu vejo tanta diferença. Eu vou fazer essa última aqui, ó. Gostei dessa. E ele ainda vai agir, a cor ainda vai agir um pouquinho, então vai escurecer um pouquinho mais com o tempo. Eu vou pegar o bolo na geladeira e a gente volta pra fazer. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é como esse bolo está imperfeito. Vocês lembram que eu contei pra vocês que esse bolo eu fiz ele, eu não usei e eu resolvi deixar ele pra eu fazer teste. E o que aconteceu? Um dos testes que eu fiz foi bem aqui, ó. Tá vendo que tá mais pra dentro um pouquinho? Eu cortei uma fatia pra ver o bolo dentro. A maioria das vezes eu entrego o bolo, eu não tô lá pra ver, né? Quando corta, eu adoro ver o bolo por dentro. Então eu cortei esse aqui pra ver. Fechei com buttercream e agora eu vou passar uma camada bem grossa do nosso caramelo aqui, da nossa cor mais escura. Nós vamos ter que fazer uma camada bem mais grossa, porque tá cheio de imperfeições, né? Quando eu fiz esse bolo, eu tinha uma ideia e acabou que, por qualquer razão que seja, a gente não fez. E aí agora a gente tem que corrigir as imperfeições para que quando a gente decorar fique bonito. É isso que a gente vai tentar fazer aqui agora. Eu tô tirando aqui os excessos que possam atrapalhar na hora de colocar o buttercream. Então eu vou pegar o buttercream e vou tentar espatular aqui da melhor forma possível. Eu quero que esse espatulado fique lisinho, mas assim, não é uma coisa que vai... Porque como vão ter outros detalhes na frente, a gente não precisa se estressar tanto. Mas ainda assim a gente quer um liso que não interfira quando a pessoa olha o design, né? Bom, a vantagem é que eu já não estou vendo mais eu não sei mais onde que tá, onde o buttercream estava no lugar da fatia. Então isso é um ótimo sinal para nós. Agora eu vou botar na geladeira uns 30 minutos. E enquanto isso, a gente vai começar a fazer as decorações de pasta americana. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer os moldes para fazer as florzinhas que vão na frente. Eu tenho vários moldes de rosa, de flores, e eu quero testar alguns antes da gente começar, tá? Esses todos eu comprei no Amazon. Esses aqui também. E esse aqui é da Wilton. Então, nós vamos testar várias opções. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar a pasta americana. Eu tenho a pasta americana já com CMC aqui, um pouquinho que sobrou outro dia. E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar cor. Quero colocar cor nela. Vou misturar, eu tinha 2 pedaços separados, vou misturar. E vamos colocar o corante aqui. Ó, vou mostrar pra vocês junto com o buttercream, pra vocês verem. Eu acho que já praticamente deu aqui, mas eu quero misturar mais um pouquinho pra ela ficar bem uniforme. Dá umas bolinhas, mas tudo bem. Isso aí, quando a gente for fazer, ele sai. Acho que a cor ficou bem parecida. Talvez na câmera esteja essa aqui um pouco mais escura, mas aqui ela tá da mesma cor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uns pedaços aqui. Antes de eu fazer isso, eu vou lavar minha mão agora. E aí agora a gente vai fazer, eu acho que eu vou fazer um de cada um pra eu ver quais que eu gosto mais. E pra ver tamanhos, como é que eles vão ficar pra gente colocar, tá? Então eu vou fazer um cantinho aqui, deixa eu fazer aqui. Aqui dá pra vocês verem eu fazer, né? Dá. E aqui vai ser o cantinho de eu pôr eles. Então essa aqui eu sei que eu adoro, porque eu sempre uso essa. Eu uso bastante essa, gosto muito. Eu vou botar ela aqui, vou deixar aqui um pouquinho, enquanto isso eu vou pra próxima.
Eu gosto de deixar no molde só um minutinho, só para ele dando o formatinho. Quando eu ponho e ele tira, às vezes o meu dedo tá grudando e às vezes é o molde. Então eu passo no molde e bato, tá? Passo maisena. Vou tirar da primeira que eu fiz. Ó, maravilhosa, né? Esse tom tá quase um dourado, né, gente? Essa aqui, ela é bem mais funda, então a gente tem que ter mais cuidado na hora de tirar, ó. Essa, ela é uma rosa mais, ela é mais achatadinha, ó. Aí, essa aqui também. Eu acho que eu vou fazer mais dessa, que essa aqui tem um tamanho bom pra cobertura, pra cobrir a superfície ali do bolo, né, gente? Ela e essas aqui eu gostei bastante também, viu? Essa eu gostei bastante. Então, o bom de fazer isso, enquanto o bolo tá gelando, a gente tem tempo, e eu já falei isso pra vocês antes, é a hora que eu gosto também de pensar o que mais que eu quero pôr nesse bolo, que elemento, o que eu quero fazer. São as horas que me dão um pouco mais de clareza aí. Eu tô aqui fazendo uma coisa manual super gostosa. Nossa, eu tô achando essa cor tão elegante. Eu adoro bolo monocromático. Adoro. Eu acho uma das coisas mais chiques que se pode ter. Quando a gente faz um bolo inteirinho da mesma cor. Acho lindíssimo. Mas isso é o meu gosto, né, gente? Mesmo que seja... E eu, assim, eu não sou muito fã das cores... Já falei isso também pra vocês. Das cores neon, das cores elétricas, assim, né? Das cores mais vibrantes. Não é uma minha praia. Mas um bolo monocromático, rosa pink. Maravilhoso. A gente pode até fazer isso um dia, né, gente? Pra ver se a gente... Se vocês gostam também. Essa aqui é danadinha pra sair, mas fica bem bonita. Esses moldes todos a gente pode usar pra fazer com silicone e com chocolate, tá? Então é por isso que eu gosto de comprar esse tipo de molde, porque às vezes se eu quero fazer alguma coisa no chocolate, é uma ótima dica. Vamos continuar fazendo aqui. Meu dedo começa a melar porque eu tenho, como se diz, o sangue quente. Então, o corpo é quente, a pasta americana amolece quando a gente tem a mão mais quente. É uma coisa, gente, que quando se é calor, muito calor, e eu tô trabalhando com chocolate, por exemplo, eu deixo uma tigela do meu lado com gelo e água, e eu ponho minha mão lá dentro, gelo minha mão um pouquinho, seco e trabalho. Eu já tive que fazer isso mais de uma vez, na verdade. Porque quando tá muito calor e você já tem a pele mais quente, fica mais difícil de fazer. E você tem aquele tempo determinado para fazer as coisas, né? Trabalhar com chocolate moldado, por exemplo, é assim, você tem que ficar gelando a mão toda hora. O chocolate moldado derrete muito rápido. Acho que eu nem vou usar essa forma da Wilton, viu? Tô gostando bastante das outras que eu tenho aí. Eu tenho mais um. Ah, aqui, eu não usei esse. Vamos fazer esse. Uma flor bem diferente, mas eu não sei se eu gostei, não. Ela tem uns detalhes na lateral aqui. Acho que essa aqui eu vou passar por ele, pra esse, porque eu quero. Não vou fazer, não. Uma coisa, gente, quando eu coloquei aqui, eu percebi que eu tinha uma dobrinha na pasta americana. Vou mostrar pra vocês, por exemplo, tá? Olha só. Eu pego aqui do meu montinho, tá? Então, eu pego e faço uma bolinha assim. Tá vendo que tá cheio dessas dobrinhas? Se eu boto isso aqui pra baixo no molde, olha o que vai acontecer. A flor vai ficar com algumas falhas. Então, o que eu faço? Eu gosto sempre de fazer assim, né? Eu enrolo, mas eu tento tirar essa parte que ficam com as falhas, eu ponho pra cima, que é a parte de trás do molde. Que ninguém vai ver. Aí. Tirou tudo. Vamos fazer mais umas dessas. Eu não vou fazer muito mais, não, porque depois a gente vai ver... Eu quero fazer mais umas das pequenas. E depois a gente vai ver... Quando começar a colocar, o bolo é bem pequeno, acho que a gente não vai precisar. E como a gente só tá fazendo na frente, é bem possível que a gente não precise de tanta flor como eu tô pensando aqui. Agora, se fosse pra eu fazer esse bolo, tipo, se eu tivesse que decidir como que eu ia fazer esse bolo, se eu estivesse fazendo ele agora, assando o bolo, eu faria ele com 4 camadas pra ele ficar mais altão. Eu acho que ele fica mais charmoso. Esse design, eu acho que ele fica mais charmoso.
mais alto. Inclusive, eu já vi dele no Instagram de 2 andares e cada um dos andares com 4 camadas. Então, ele fica super alto, mas ele fica muito elegante. Essa seria a minha recomendação. Vou fazer só mais essas duas aqui, que aí a gente vai pegar o bolo e vamos começar. O que é a primeira parte que a gente vai fazer? Eu acho que a gente vai ter que começar com o buttercream. Quando a gente colocar o buttercream, a gente vai ver o espaço que vai sobrar. Se a gente começa com esse, depois a gente fica bem restrito para pôr os detalhes do buttercream que a gente quer pôr embaixo, tá? Então aqui, agora a gente fez, vou deixar elas aqui, vou mostrar para vocês, tá? Deram bastante florzinhas. Então é isso aqui que a gente vai estar usando. Vou limpar aqui em volta e a gente vai colocar nas mangas. Eu vou precisar de 4 mangas. Poderia usar o bico? Posso, na verdade, para não gastar tantas, né? 2, são 2 tamanhos. Essas 3 têm o mesmo tamanho, a gente pode usar o conector, né? Vamos ser inteligentes e não vamos gastar muitas mangas. Se fossem de outras cores, sim, precisaríamos. Como nesse caso a gente vai usar todas as mesmas cores, deixa eu ver qual que é primeiro. Ah, essa aqui é aqui. Que essa aqui é aquela maior, é a 4B. 4B. A gente vai pôr ela assim, direto. Esse aqui é pequenininho. O meu maior acabou. Nessa aqui, qual que eu vou pôr primeiro? Eu acho que é a do babadinho. A do babadinho, desculpa, é a... Eu vou usar a 104, que é aquela anguladinha. As outras duas que nós vamos usar é a número 3, o redondo da Wilton 3, e nós vamos usar a 32. Opa, 32, tá? Nós estamos aguardando os nossos 30 minutos, não deu 30 minutos ainda, então enquanto isso eu vou dar uma ajeitada aqui e a gente pega o bolo. Agora que o bolo tá gelado, a gente vai começar a fazer o trabalho de buttercream. Eu vou limpar aqui primeiro. Como a gente vai estar fazendo trabalho com buttercream, a gente vai estar usando bem pertinho aqui do bolo, eu quero deixar já limpinho para ficar mais fácil depois. Então agora o que a gente começa? A gente começa com a 4B, né? É isso? É 4B. De novo, vou mostrar para vocês aqui. Então a gente vai fazer embaixo todo. Tem 2 formas a gente fazer isso, tá? Uma delas, ele tá ainda, o buttercream tá mole ainda, e a gente começa a fazer a próxima camada. Ou a gente deixa na geladeira 5 a 10 minutos, ele vai endurecer e vai ficar muito mais fácil da gente fazer o outro. Por que que fica mais fácil? Se você tá com pressa, você pode fazer assim. O que que vai acontecer, na verdade? Quando você encostar a próxima, ela vai... a ponta dela vai grudar no de baixo. Você pode até interferir na decoração do de baixo. Você pode fazer furo, você pode sujar. Então, eu sugiro da gente deixar essa aqui na geladeira rapidinho e fazer de novo. Você pode pensar que isso é uma... assim, eu vou perder muito tempo nesse bolo porque eu tenho que botar para gelar toda vez. Mas, na realidade, você tá ganhando tempo lá na frente. Por quê? Você não vai precisar consertar uma coisa que você já fez. Se você fizer nele agora, você vai ter que ficar consertando. Eu te garanto 100%, tá? Então, vamos salvar o tempinho aí. Por exemplo, esse tipo de bolo com vários bicos, bem elaborado, que é uma tendência, a gente chama de... Eu chamo ele de bolo tradicional, porque ele é um bolo que estava na moda muito tempo atrás. Bom, não vou falar quanto, mas bastante tempo atrás, porque eu não sei a década certa que ele era super na moda. Mas eu sei que ele já teve várias fases. E o que está acontecendo agora? Agora eles estão colocando vários elementos juntos para fazer um bolo modernizado com a técnica tradicional. Só que eu não uso muito certos bicos. Por exemplo, o bico, esse aqui, ó, o 104. Tem o 103, 104, que são os bicos que fazem a que a gente chama os babadinhos. Eu não uso ele sempre. Então agora eu vou fazer o bolo, eu pensei, a parte gordinha fica para fora ou fica para dentro? Não vou testar no bolo, pode ter certeza que eu não vou. Mas eu também não quero desperdiçar. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o meu pão duro aqui, vou pegar uma parte que tá limpinha e vou fazer o teste.
Eu peguei a parte fina pra cima pra fazer o primeiro teste. Parte fina não, parte estreita pra cima. Encosto aqui e faço. Pra fazer a... Tá, ficou a minha ondinha. Agora eu vou virar de cabeça pra baixo. A parte estreita vai ficar pra fora. Encostando lá de novo. Ah... Vira a diferença? Qual que vocês acham que eu vou querer usar? A mais delicada, que é essa aqui, com a parte estreita para fora. Então a gente fez o teste, a gente volta o buttercream na nossa travessa aqui, não desperdiçamos absolutamente nada e lembramos a técnica. Fizemos um testezinho. Você tá se sentindo desconfortável? Faz mais um pouco, faz várias fileirinhas ali até dar a mão pegar o jeito. Ele gelou o suficiente para a gente fazer o que a gente precisa fazer. Ele não está gelado, tá? Ele tá o suficiente. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a parte. Esse é o 104, né? A parte estreita vai estar para fora e a barrigudinha vai estar para cima. E nós vamos começar a fazer isso aqui. Encosta lá atrás e com a outra mão, sempre encostando e fazendo. O legal desse bico é que nunca vai ficar igual, né, gente? Nada vai ficar igual. E eu gosto bastante desse tipo de técnica, que não fica igual. Tá vendo? Eu tô encostando bem de leve atrás, subindo e descendo, subindo e descendo. Minha mão tá bem devagar. Acabamos. Fez o saiote. Eu voltaria pra geladeira de novo, porque eu acho que mais 5, 10 minutinhos aí vai ajudar bastante a gente na hora de fazer o resto. Tá ficando muito fofo, né? Então o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer o terceiro bico embaixo, tá? Aqui embaixo vai ter mais detalhes que em cima. O terceiro bico vai ser o 32, tá? Tá aqui o 32. A gente vai pegar e vai fazer ele bem delicadamente. Vendo? Ele é menorzinho, só para dar o acabamento aqui. Na verdade, já poderia ter começado aqui em cima, tá? Só que eu achei melhor eu olhar aqui primeiro como é que ia ficar. Eu acho que eu vou querer fazer o babadinho aqui na beiradinha. Aí eu acho que dá. Volta o bico. Podia ter feito isso antes, né? Não pensei, mas tudo bem. É rápido. Vocês lembram como que é? A gente acabou de fazer. É o bico, a parte estreita para fora. Nós vamos fazer aqui, bem na rentinha, tá, gente? Cadê onde começa aqui? Bem no rentinho aqui. Se você não encosta na parte de trás, ele não vai colar, aí ele vai cair. E agora eu vou botar de novo o 32 e a gente vai fazer um acabamento. O que eu quero fazer? Como a gente fez delicado e foi aumentando, eu quero fazer a mesma coisa em cima, tá? Eu vou colocar esse só para dar o acabamento bem na bordinha. Vou colocar bem rentinho aqui. Por que eu tô fazendo isso agora? Porque esse aqui não interfere um no outro, né, gente? Ele não encosta. Ele encosta, mas ele não tá indo em cima um do outro para atrapalhar. Nós vamos voltar ele pra geladeira um pouquinho para poder pôr as nossas florzinhas. Nossa, tá muito fofo, gente. Sou só eu que tô achando? Acho que não, né? Olha só que lindo. Quando ele estiver pronto, ele vai ficar maravilhoso. Toda vez que eu olho, eu acho mais bonitinho ainda. Eu acho o bolinho pequenininho fica muito fofo, né, gente? Tá. Então aqui agora a gente tá pegando a parte, eu quero achar frente, né? Tá, esse aqui. E agora nós vamos colar as flores, tá? Então eu vou começar com a flor maior. Com o que eu colo? Com água, só botei um pouco de água atrás. Qual que é a minha intenção aqui? A minha intenção é que ele fique harmonizado, né? Ó, eu quero encostar ele bem ali. Que chame atenção, mas que fique suave, não fique uma coisa carregada. Esse aqui, ele é mais pesado, ele tem a tendência de cair. Eu acho que a gente tem que fazer mais alguma coisa aqui.
puxar ela mais pra cá um pouquinho. E talvez colocar essa aqui. Vocês perceberam que eu sempre coloco ela seca antes, pra ver se o lugar é o lugar que eu quero pôr. Era muita coisa fazendo. Todas essas que eu fiz foi muita coisa. Eu vou fazer uma pequenininha aqui. Eu quero colocar alguma coisa aqui. Fazer um teste. Ela é grande. Então nós vamos fazer aquela florzinha menorzinha. Vou fazer 2 tamanhos dessa aqui. E agora é só aquela questão de ajustar o que eu tô gostando e o que eu quero aumentar. Nossa, olha que elegância, gente. Muito elegante. Agora, o que nós vamos fazer? Agora a gente tem que pôr as pérolinhas. Isso aqui, vou ser completamente honesta. Se eu tivesse pensado um pouquinho mais, é provável que eu não teria colocado essas pérolas aqui, tá, gente? Que o bolo tava lindíssimo sem as pérolas já, a gente não precisava ter adicionado. Como eu tava com isso na cabeça, de que eu queria pôr as pérolas para dar uma outra textura, eu adoro quando o bolo tem texturas diferentes, eu acho que dá uma profundidade, dá uma diferenciada no design. Mas agora, eu olhando agora, não acho que seja necessário, tá? Se você quiser deixar só o... não é essencial, vamos dizer. Uma coisa que muita gente fala pra mim é assim: nossa, mas tem coisa que só você enxerga. Não interessa. Eu tô fazendo uma coisa que eu adoro e que é uma coisa que eu quero entregar pro cliente do jeito que eu visualizei. Então, se aquele detalhezinho só eu vejo, não tem problema. Só que no conjunto, vocês vão ver também, ou os clientes vão ver também. Então aqui eu acho que deu. O que a gente pode fazer agora em cima, que é uma coisa que vários desses bolos são feitos, a gente pode fazer uma maior aqui daquela, ou a gente pode fazer o redondo assim. Eu tô pensando seriamente em fazer uma maior zona só assim, ó. Só pra fechar. Não acho que a gente precise mais nada do que isso. Olha que lindo. Amei. Quer pôr umas bolinhas em cima? Sim, não precisa, mas pode pôr. Tá muito bonito. Querem aprender mais técnicas como essa? Assistam meus vídeos, sigam-me no Instagram e no YouTube, no meu canal.